estamos começando mais um Aí é Outra História, meus amigos. E hoje é aquele quadro maravilhoso que estávamos morrendo de saudade, o De Quem é Essa História? Onde a gente fala de figuras históricas que talvez não estejam no seu livro, beleza? Mas vamos matar as saudades dos nossos queridos colaboradores. Pode entrar o queridão de São João, Anderson Ribas. Fala aí, galera, aqui é o Anderson. E como hoje vamos falar de jornalismo esportivo, não poderia passar esse programa sem mandar aí um grande abraço pro craque Neto. E ela, a nossa nilopolitana em Romaria, Giovana Almeida. Oi, gente, tudo bem? E bom, se for pra mudar o nome do Maracanã, que seja pra Estádio Gabigol, tá? Então é isso. E ele, o ex-cacheado do Cosmorama, Felipe Rabelo. Concordo, craque. Então tá, né, gente? É isso aí. É isso que nós temos pra hoje. O Veloso não conta, o Veloso era goleiro. E ele, o nosso editor, o dono desse podcast, Pedro Costa. Fala aí, galera, aqui é o Pedro, e se meu pai tivesse um jornal, eu também seria jornalista. E eu, quem vos fala, Mariana de Medeiros, a maior botafoguense que vocês vão conhecer, assim, na história da humanidade, com certeza. Se tem torcedor melhor que eu, desconheço. E hoje, galera, nós vamos falar, como vocês já perceberam, vamos falar um pouquinho de futebol, um pouquinho de cultura popular, e para isso vamos utilizar o jornalista Mário Filho. Então, se você quer entender por que a gente vai tratar dessa figura hoje, vem com a gente, porque aí é outra história. Então é isso mesmo, galera. Hoje estamos naquele quadro maravilhoso que já não fazemos há um tempo, o De Quem é Essa História? E hoje falaremos de uma figura um pouco polêmica, uma figura que vem causando discussões recentes aqui no Rio de Janeiro, que é o jornalista Mário Filho. E assim, eu não sei se vocês estão ligados nas discussões que estão rolando. Há pouco tempo, algumas semanas atrás, queria-se que o nome do estádio, que por acaso o Maracanã, o estádio do Maracanã aqui no Rio de Janeiro, é chamado de Jornalista Mário Filho, queria-se mudar o nome desse estádio. E aí, meus queridos colaboradores, o que ocorreu nessa situação? Cara, só pra situar as pessoas que talvez não estejam sabendo, André Ciliano, do PT, presidente da Câmara do Rio de Janeiro, ele decidiu, né, achou uma boa ideia, fazer um projeto que tirasse o nome do Mário Filho e colocasse o nome do estádio, né, de Estádio Edson Arantes do Nascimento, hífen, Rei Pelé. Rei Pelé. É que tá faltando pauta no Rio de Janeiro, né, gente? Tem não nada tem nada pra fazer, acontecendo, né? então a gente tem que mudar. Não tem crise na saúde, né? Não tem problema de corrupção, governador afastado. A gente decide o quê? Mudar o nome de estádio. Graças a Deus, a política no estado do Rio de Janeiro, ela anda sob perfeita calmaria, né? E essa brilhante ideia, ela vem de uma forma bem esquisita, porque, segundo o deputado, a intenção seria atrair turismo, dar nome ao maior estádio do Brasil, a maior figura do esporte nacional, do futebol nacional, que é o Pelé, né, o grande símbolo. E aí ele tenta fazer essa justificativa, só que assim, gente, vocês vão entender conforme a gente for falando sobre o Mário Filho, da importância dele pro Maracanã, porque isso é muito complexo, apesar de a gente, é claro, reconhecer a importância do Pelé pro futebol nacional. A gente entende que o Pelé, beleza, marcou o 1000º gol dele no Maracanã, ok, mas tá complicado. E pra vocês terem uma ideia da loucura que isso vai ser, eles querem mudar o nome do estádio em si, porque quem nunca foi, né, ao Maracanã, quem não conhece a região, né, atualmente ali nos entornos do estádio eles formam um complexo esportivo, né, que foi o Maracanãzinho já existia e depois eles construíram mais um ginásio lá para as Olimpíadas. E aí eles querem mudar o nome do estádio, e aí o estádio vai se chamar, né, Edson Arantes do Nascimento hífen Rei Pelé, mas o complexo esportivo vai continuar se chamando Complexo Esportivo Jornalista Mário Filho. Então vai ficar uma bagunça do caramba, ao invés de ter tudo com o mesmo nome. Sendo que todo mundo chama tudo de Maracanã. Todo mundo fala Maracanã pra tudo, não precisava mudar, os caras querem mudar tudo, deixar tudo com um nome diferente.
E pra quem tem curiosidade de saber como é que tá a tramitação disso aí dentro da Câmara, tá aprovado, tá na mesa do Cláudio Castro lá, que é o atual governador em exercício do Rio de Janeiro, pra ele assinar, né? Então tá nas mãos dele aí decidir se ele assina ou se ele veta. Ele tá ocupado fazendo festa. Depois que ele terminar, talvez ele veja. Ele tá com uma agenda meio cheia aí. Parece que a decisão vai sair no dia 5 de abril. Era pra sair hoje. Só que se saísse hoje, ninguém ia acreditar, mas né? por conta do feriado foi pro prorrogado. Hoje ninguém acreditar. Pra quem não sabe, a gente tá gravando no 1º de abril, tá, gente? E aí, enfim, tem algumas instituições, né, políticas inclusive, que estão pedindo pra que ele vete, né, pra que ele não aprove, etc. Mas tá na mão dele. Dali eu não espero muita coisa, particularmente. Então, em nada me surpreenderia. Ninguém. Pois é, a gente reconhece que o Rei Pelé ele tem a sua importância, né, pro esporte, pro futebol nacional, que ele é um grande símbolo, que é considerado por muitos aí o maior futebolista de todos os tempos, né? Mas, assim, convenhamos que, pelo menos assim, da minha opinião falando, eu acho muito desnecessário fazer uma troca dessa, não faz sentido nenhum. Essa justificativa de que é por conta do turismo e tal, não vai servir pra nada, porque como o próprio Felipe e o próprio Anderson já falaram, todo mundo vai continuar chamando de Maracanã, ninguém vai passar a chamar Estádio do Pelé, sei lá. Então, sei lá, eu achei meio inútil, mas acabou servindo de gatilho pra gente fazer esse programa aqui, pra vocês conhecerem o Mário Filho e por que o estádio tem o nome dele e por que ele tem essa importância, né? Cara, construíram trocentos estádios novos pra Copa do Mundo. Tipo, por que na época que estavam construindo um estádio novo, o nome de Pelé, ninguém deu a ideia assim, pô, bora... Tem um estádio Rei Pelé. Tem? Existe, gente. Que isso? Existe. Em Maceió tem um estádio chamado Rei Pelé. Por que estão fazendo isso? Fiquei em choque, agora. Eu acho que é uma questão muito assim Bota um também. Santos. Cara, o Maracanã, ele é um símbolo muito mais... ele é muito maior que o futebol, na verdade, né? Ele é um símbolo da realidade das pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, se fosse pra mudar, não poderia ter botado estádio, sei lá, Zico, estádio Garrincha, alguém que... sabe, esteja ligado à realidade do carioca que gosta de futebol ou não, entendeu? A história do Maracanã, né, na verdade. A história do Maracanã, exatamente. O neto do Mário Filho falou, quando foram perguntar a ele falou, pô, que colocassem de Garrincha, pelo menos, né? Exatamente. De Garrincha, de Zico, que é o maior artilheiro do estádio, sei lá, de qualquer um, de Dinamite, de sei lá de quem, cara, mas do Pelé. Gabigol. Pô. Caraca. Estádio Gabigol. Estádio Gabriel Barbosa. Atualmente, eu diria que seria extremamente válido colocar o nome de Arena Hernani Brocador. Que até o Gabigol passar agora era o artilheiro do novo Maracanã. Assim, um cara que construiu história dentro do Maracanã, então acho que valeria a pena a Arena Hernani Brocador. Não o estádio Rei Pelé. Não faz sentido, sim, não faz sentido. O Pelé marcou o 1000º gol dele, beleza. Se ele marcasse o 1000º gol dele no estádio do Bayern de Munique, iam mudar o estádio do Bayern de Munique pra estádio Rei Pelé. Rei Pelé. Porra. Estádio Rei Pelé. Cara, o cara não jogava lá, cara. Tipo, não faz sentido. Então é basicamente isso, galera. Por isso que a gente quis trazer essa discussão pra iniciar esse de quem é essa história, pra gente entender por quê esse jornalista é importante pra dar um nome de um estádio de futebol, qual foi a atuação dele aqui no Rio de Janeiro. Então é hoje que a gente vai falar sobre o Mário Filho, pra vocês conhecerem um pouquinho melhor e entenderem por que o Maracanã tem o nome desse jornalista. Mário Leite Rodrigues Filho, mais conhecido também como Mário Filho, nasceu em Recife, né, em 3 de junho de 1908, né, e morreu no Rio de Janeiro, dia 17 de setembro de 66, né. Como a gente já falou, ele foi um grande jornalista esportivo, além de também ter sido cronista, e ele é irmão de alguém que vocês provavelmente conhecem, que também foi jornalista e também é escritor, chamado Nelson Rodrigues, né. O Mário Filho ele é considerado por muitos como o maior jornalista esportivo que o Brasil já teve, né? A gente não tem essa afirmação, não pode dizer que ele foi ou que ele não foi, mas muita gente considera que ele foi, né? Ele foi um dos, com certeza. Ele é filho do Mário Rodrigues, olha só, que era de uma família importante lá de Pernambuco, e por motivos políticos eles tiveram que sair de Pernambuco e vir aqui pro Rio de Janeiro. E o Mário Filho, ele começou, né, a trabalhar como jornalista e tal no jornal do pai, né, do Mário Rodrigues.
Então, ele começou a caminhar aí, depois ele saiu um pouquinho, foi pro Globo e tal, mas primeiro... Ele foi pro Globo, gente? Falei besteira. Foi depois, amiga. Depois. Que ele fez Primeiro o jornal ele fundou dele, o Mundo depois. Esportivo. Então ele, tanto ele quanto o Nelson Rodrigues, obviamente, né, eram irmãos, eram de uma família importante, então de uma família de uma classe alta, enfim, que vieram aqui pro Rio de Janeiro, e ele começou os trabalhos como jornalista no jornal do pai dele, e depois ele foi trilhando, né, os caminhos dele um pouco diferentes. A gente precisa entender o porquê essa figura do Mário Filho ela vai ser importante e vai ser considerado esse grande jornalista esportivo, porque muitos consideram ele assim, de que forma ele atingiu esse imaginário como um grande representante mesmo do jornalismo esportivo. E aí isso vai passar muito primeiro pela maneira como ele escrevia. O futebol, assim como qualquer outra coisa normalmente que passava pelo jornalismo no período, ele tinha uma linguagem que era mais rebuscada, que é um pouco mais complexa, vamos dizer assim. E o Mário Filho, não só ele, mas outros jornalistas também, mas ele é muito reconhecido por isso, né, por ter participado disso. Ele passa a falar sobre futebol de uma maneira que fosse mais compreensível e trazer essa questão do cronista pro jornalismo esportivo. Fazer grandes coberturas dentro do esporte, do futebol, né? Gastar páginas e páginas falando sobre dia a dia dos clubes, sobre jogos, sobre o imaginário dos jogos. E aí, toda essa importância do Mário Filho, ela vai perpassar por esse período. E é importante a gente pensar, né, uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes da gravação, que a gente está falando de um período onde a gente pensa a popularização do futebol. O futebol ele chega no Brasil no final do século XIX, para quase já no início do século XX. Então, assim, o futebol não tem a dimensão que ele tem hoje pra gente. Ele não é um esporte de massa, como ele não era em lugar nenhum. A gente já falou sobre isso em outros momentos, mas assim, o futebol ali, ele se inicia enquanto um esporte de elite. Tanto que os clubes mais tradicionais, eles costumam ser clubes de futebol que eram pra elite praticar, pra elite se divertir, era um hobby. Não havia essa questão profissional como a gente entende hoje. E era realmente voltado à elite. E isso começa a mudar no início do século XX. E dentro disso, você tem também a importância... Gente, eu não estou dizendo aqui que o Mário Filho é o responsável por essa mudança, tá? Como o Nelson Rodrigues, ele chega a forçar um pouco essa barra, né? De como se o Mário Filho fosse um grande responsável pela massificação, pela popularização do futebol. Mas ele está fazendo parte disso, e ele é uma figura que, pelo menos para o Rio de Janeiro, ele vai se tornar muito importante para você entender essa relação de torcida e futebol, porque ele cria muito desse imaginário. A respeito da torcida, ele foi um dos responsáveis por popularizar o termo Fla-Flu, né? Que é um termo tão conhecido hoje em dia na boca dos cariocas, né? Tanto, acho que mesmo quem não é Flamengo e mesmo quem não é Fluminense conhece o termo Fla-Flu. Então, só a partir por aí você já consegue ver, tipo, o quão relevante ele é nesse sentido, né? De conseguir popularizar essa linguagem futebolística. Porque, para além de um jornalista, né, que escrevia, tinha um motivo, né, para ele escrever sobre o assunto, né, obviamente. Ainda mais numa época, né, em que poucos jornalistas escreviam e era dito que eles não escreviam, não tinham muito destaque, né, dentro dos jornais. Ele era um torcedor fanático do Flamengo, né? Embora ele tenha escondido isso praticamente durante a vida dele inteira, porque ele não queria desagradar a família dele, né? Que era, na maioria ali, de torcedores do Fluminense. E ele também era um grande incentivador de torneios de futebol, de várzea, torneios amadores, torneios profissionais também. Foi ele que, inclusive... foi uma das principais pessoas que incentivaram na criação do torneio Rio-São Paulo, né, que depois foi um torneio que foi se expandindo e agregando aí na sua composição outros times, né, de outros estados, né. Então, assim, ele, enquanto o futebol estava ali, né, foi o que o Felipe falou, né, enquanto o futebol estava se popularizando, ele era um dos caras que estava ali fazendo parte do movimento, né, vamos dizer assim. Né, que estava ali por dentro, né,
escrevendo sobre aquilo e também fomentando, né? Incentivando ali o crescimento do esporte, tanto no Rio quanto no Brasil como um todo, né? Porque depois ele vai expandindo o torneio. Não, só pra dar mais destaque ainda essa questão, porque ele vai ser, né, não o único, mas um dos primeiros jornalistas que vai começar a desenvolver exatamente uma coluna de esportes dentro de um jornal, que era uma área que não era tão valorizada no momento, exatamente porque o que o Felipe está falando. A gente não tinha esse imaginário ainda criado. E é exatamente isso, essa questão do imaginário, que o Mário Filho vai ser tão importante aqui no Rio de Janeiro. De a partir das palavras deles, das crônicas dele, da criação de uma identidade daquele torcedor, de se criar essa questão da identificação com o futebol. Não, e só um adendo, o Anderson falou sobre o torneio Rio-São Paulo, para algumas pessoas que estudam o futebol brasileiro, né, costumam afirmar que o Rio-São Paulo ele foi o grande precursor daquilo que vem formar o Campeonato Brasileiro. Com formatos diferentes, com equipes diferentes, mas assim, ele é considerado um precursor dessa ideia de você pensar um campeonato a nível nacional. Porque até então, todos os campeonatos eles estavam... todos não, gente, tá? Mas praticamente todos os campeonatos ou eles tinham um caráter internacional ou eles tinham um caráter apenas regional. Era muito difícil você pensar um campeonato que conseguisse abarcar várias regiões do país. E o Rio-São Paulo, apesar de ter começado só em Rio-São Paulo, ele é assim, um embrião disso. Ele não chega a se tornar um brasileiro, mas ele é um embrião dessa questão. Então, exatamente isso que o pessoal tá falando. Tipo, não que ele seja a primeira pessoa que chegou e falou sobre esportes em um jornal. Ele não foi. Mas é muito da maneira com qual ele falava, com a qual ele escrevia esse texto, né? Então, ele não foi o primeiro a noticiar alguma coisa, ele não foi, mas ele foi o primeiro a romantizar aquela notícia. Porque antes era uma notícia muito crua. Tipo, hoje teve jogo tal, foi isso e pronto. Quando tinha essa notícia, era uma notícia muito crua. Nesse caso, ele começou a romantizar isso. Ele escrevia como se fosse um romancista. Como se ele estivesse escrevendo um texto literário mesmo, né? Ele dava aquela dramatização. E que não quer dizer que é algo ruim. Que as pessoas às vezes acham que você está romantizando, você está dramatizando. Não quer dizer que isso é algo ruim. Isso quer dizer que você está deixando aquela notícia de uma forma mais apelativa para o público ler. De uma forma que às vezes a pessoa que simplesmente não se importa com aquele jogo lá que teve, ela vai querer ler porque ela gostou daquela maneira que tá escrita, entendeu? De que teve uma narrativa interessante. Então, ele começou como se ele fosse realmente um texto literário, ele começou a escrever dessa forma as notícias, então por isso que era muito apelativo que ele começou a escrever. Ele estava trazendo o esporte, não foi o primeiro a fazer isso, mas ele trouxe o esporte de uma forma que estava dando... o público queria ler, sabe? O público estava gostando. E aí uma questão muito interessante também é que ele trazia entrevistas. Então, não era algo tão comum trazer entrevistas com os jogadores em si, ele estava trazendo entrevistas. E elas muitas vezes vinham como se fosse romances de folhetim, entre aspas, né? Que a gente tem essa questão desses romances de folhetim, que são histórias, né? Que isso é muito do século XIX, século XVIII, que são histórias que eram escritas e, tipo, cada capítulozinho vinha nos jornais. É como se fosse a série que a gente vê hoje em dia, cada semana sai um episódio. Então tinha esses romances de folhetim. E ele trazia isso de uma forma como entrevista. Ele fazia uma entrevista e a cada semana você tinha ali uma entrevista diferente ou um pedaço daquela entrevista. E isso é uma coisa que apela muito ao público. O público gosta, principalmente o brasileiro, ele gosta. Tanto que a gente sabe que até hoje a gente acompanha muito novela, a gente gosta de sentar em frente a uma TV, a pegar um jornal, ler e acompanhar aquela história sendo desenvolvida. Então, essa é a questão, eu acho, que em torno do Mário Filho. Não é ele ser o pioneiro, o percursor. Porque ele não foi, vamos ser sinceros, ele não foi o primeiro que escreveu. Mas ele talvez tenha sido um dos primeiros que escreveu de uma forma que o público gosta de ler. Entendeu? De uma forma que realmente chame a atenção. E é importante também uma outra questão em relação ao Mário Filho, que, como o pessoal já falou, ele começa no jornal do pai dele, né? E depois ele vai fundar um jornal próprio, né? Ele começa com as colunas esportivas e ele vai fundar um jornal próprio que é o Mundo Esportivo. E aí sim, ele é considerado o primeiro jornal que é totalmente dedicado ao esporte no Brasil.
Senão, até onde a gente sabe, não existia outro jornal com esse cunho esportivo unicamente. Vários jornais falavam de esporte, mas não existia um jornal para falar só disso. É um jornal que não dura muito, mas assim, ele acaba sendo muito marcante. Você conseguir pensar num jornal que vai funcionar só para falar de esporte. E óbvio que o futebol vai ter um espaço primordial. E o Mundo Esportivo, ele não vai ser um jornal que vai ser só importante para a questão do futebol e para a questão dos esportes, né? Durante a pesquisa sobre a vida do Mário Filho, a gente encontra, né, em alguns trabalhos, que o Mundo Esportivo teria sido o jornal, né, o responsável a organizar o primeiro campeonato das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Essa primeira estrutura, uma estrutura ainda bem embrionária do que a gente conhece do carnaval, dessa questão da competição entre as escolas, o primeiro órgão a organizar essa competição teria sido o Mundo Esportivo e a ideia teria sido encabeçada pelo próprio Mário Filho, né? Exatamente por isso, porque o Rio de Janeiro, nesse momento, tem uma dinâmica de integração dessas questões da cultura popular. E me parece que o Mário Filho, ele tinha essa preocupação, exatamente por ter essa escrita e também por demonstrar esse interesse numa outra área, né? Porque o samba já está se desenvolvendo aí desde que a população africana vem para o Brasil, mas como a gente conhece a escola de samba, o início do século XX vai ser pontual, porque os blocos de carnaval estão se transformando nessas organizações. Então o Mário Filho também vai ser importante para a história do carnaval, querendo ou não. Então, assim, é mais uma questão para o povo carioca para entender porque essa figura tá presente na questão do estádio, mas também no imaginário da população aqui do Rio de Janeiro, né? Quem vai ganhar em 32, que vai ser quando o jornal vai ser criado, que vai encabeçar a competição das escolas de samba, vai ser a Mangueira, né? Vai ser a primeira campeã do carnaval, né? Maravilhosa como sempre. Mas logo em 33 o jornal ele acaba e o Mário Filho ele vai acabar migrando pro jornal O Globo. Bom, gente, então, né, o Mário Filho, logo depois desse jornal, O Mundo dos Esportes, ter tido uma breve vida, né, ele foi convidado, em 1931, para assumir a direção da parte, né, de esportes do jornal O Globo. Né, o Roberto Marinho convidou ele para assumir esse caderno de esportes e ele foi. E quando foi em 1936, em si, ele comprou essa parte, né, do Jornal dos Esportes para si, mas ainda fazia parte do Grupo Globo. Mas foi a parte do Jornal dos Esportes virou dele. E ele continuou sendo não diria só dono, mas uma figura muito participativa no jornalismo, né, do Jornal dos Esportes, até o final da vida dele, em 1966. Né? E, bom, esse Jornal dos Esportes em si, ele tinha bastante desenvolvimento de esporte, mas também de manifestações culturais, enfim, né? Então, às vezes ou outra, como a Mari já falou, da questão do desfile das escolas de samba, não era, obviamente, mais uma coisa do Jornal dos Esportes, que nem foi no Mundo dos Esportes, mas ainda tinha algumas manifestações culturais que apareciam. Mas, essa foi a trajetória dele, breve trajetória, por causa que ele acabou falecendo muito cedo, na questão do jornalismo esportivo em frente ao Jornal dos Esportes. E essa grande contribuição que a gente já falou aqui agora há pouco sobre o fato dele ter democratizado um pouco a linguagem do futebol, né, dentro do jornal, isso tudo aconteceu de forma muito forte dentro do próprio Globo, porque já era um jornal que tinha um alcance muito grande para a época, né? O fato do Mário Filho ter entrado no Globo e ter trazido esse conceito, esse tipo de ideia que ele já tinha lá no Crítica, né, que era o outro jornal que ele escrevia, acabou popularizando muito dessa forma, sabe? E também é muito legal mencionar que quando ele comprou o Jornal dos Esportes do Roberto Marinho, como a Giovana falou, né, existiram vários outros tipos de apelos culturais. Dentre eles por exemplo, tiveram colunas para os Jogos da Primavera, para os Jogos Infantis, pro torneio de pelada que aconteceu no aterro do Flamengo, no torneio Rio-São Paulo, que durante algum tempo foi um torneio oficial de futebol aqui no Brasil. Então, a partir daí também a gente consegue ver, tipo, por que ele é tão importante assim
futebol jornalístico, né? O quanto de novidade, o quanto de coisa interessante ele trouxe pra gente. E aí, no final dos anos 40, o Mário ele teve um papel muito importante para a construção do nosso queridíssimo Maracanã aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o vereador Carlos Lacerda, ele queria que um estádio municipal fosse construído aqui no Rio de Janeiro para a realização da Copa do Mundo de 1950. Entretanto, ele queria primeiramente que esse estádio fosse construído em Jacarepaguá, né? O Mário Filho, por sua vez, ele conseguiu convencer a opinião pública que o melhor lugar, na verdade, seria numa localidade mais central, mais próxima do centro do Rio, né? E aí, nesse caso, seria o terreno do antigo Derby Clube, no bairro do Maracanã. E também disse que esse estádio deveria ser o maior estádio do mundo, porque ele já estava prevendo que a Copa de 1950 ia trazer um público muito grande aqui para o Rio de Janeiro. Então, o estádio acabou sendo consolidado, acabou sendo construído lá no Maracanã, no bairro do Maracanã mesmo, e acabou se tornando o maior do mundo na época, com capacidade para 150 mil espectadores. Lembrando, gente, que a Copa do Mundo de 1950 é a primeira Copa do Mundo realizada pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então isso tem um peso muito grande, porque a Copa ela teve uma pequena paralisação, né, nas suas realizações, e ela volta a ser realizada em 50, e aí vem justamente para ser aqui no Brasil. E o Maracanã seria o palco da grande final. E aí, pessoal, só mais uma informação importante, quando o Maracanã de fato ele é fundado, o nome dele ainda não era, né, Estádio Mário Filho, ele se chamava Estádio Municipal do Maracanã, e aí ele ganha o nome de Estádio Jornalista Mário Filho depois que o Mário Filho morre, né, como uma forma de homenagear, né, a figura dele, né, visto que o estádio foi construído ali do jeito que ele por conta dessa grande influência, né, dele ter comprado essa ideia e realmente ter ali usado dos meios que ele tinha para poder convencer as pessoas de que o estádio deveria ser construído ali. O Mário Filho, então, ele foi um grande jornalista, ele foi um grande popularizador do futebol, mas ele também foi um escritor, né, ele também escrevia bastante livro. E um pouco antes da Copa do Mundo de 1950, em 1947, ele escreveu um livro que foi muito importante e também tem algumas outras discussões sobre, e a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês o porquê que ele é tão discutido assim dentro da academia, que se chama O Negro no Futebol Brasileiro. Esse livro teve duas edições diferentes, uma em 1947 e outra em 1964, e vocês vão entender agora por que ele teve duas edições diferentes, o que ele falava sobre e por que ele é importante, por que ele é tão discutido dentro de nós historiadores e quem pesquisa sobre futebol. Então, O Negro no Futebol Brasileiro, ele é um livro pontual para quem quer estudar a história do futebol até hoje, basicamente, porque é uma análise que é bem profunda e que outras pessoas ainda não conseguiram reproduzir para nossa atualidade. Ele é um livro que, sim, precisa ser analisado, lógico, que aos olhos de quem escrevia no momento, as teorias de que estavam perpassando no momento onde o Mário Filho vai estar escrevendo. Ele vai estar escrevendo em 47, né? Ele vai ser um contemporâneo de um outro pensador, que é Gilberto Freire, que é o cara que fala da questão da democracia racial, né? Que não vai usar esse termo democracia racial nos livros dele, mas que é basicamente esse ideal que ele acaba, né, propagando a partir das obras dele. E O Negro no Futebol Brasileiro, ele vai ter, né, um pouco dessa questão da democracia racial, mas ele não deixa de ser um livro importante pra gente estudar a história do futebol, né? Não queremos tirar o valor do livro, mas a gente precisa entender que temos essa questão ligada também a esse outro pensador. E ele é um livro importante até hoje, ele é utilizado até hoje, mas claro que junto com outras obras, um exemplo sensacional que a gente tem para falar de história do futebol é o Futebol Mania, que é do Leonardo Pereira, que inclusive vai utilizar a obra do Mário Filho, mas que até nessa questão de se construir uma história do futebol, o Mário Filho vai estar presente. Então, por isso que, mais uma vez, essa questão
da importância de a gente entender quem foi esse jornalista. Para quem não sabe, o final da Copa de 1950 aconteceu entre Brasil e Uruguai. E as cores padrões, né, do Maracanã, eles são branco e azul, justamente porque o Brasil perdeu a Copa de 1950 com a sua final sendo no Maracanã para o Uruguai. Isso foi uma grande aposta que teve na época, para ser definida a cor do Maracanã, já que ele ainda não tinha uma cor definida. E como o Uruguai ganhou, as cores, né, do Uruguai que acabaram sendo as cores do Maracanã, né? Mas o que isso tem a ver com o Mário Filho? O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Bom, um pouquinho antes, como eu falei para vocês, da Copa de 1950, o Mário Filho escreveu a primeira edição do seu livro O Negro no Futebol, né? E essa primeira edição do livro dele falava muito sobre algo chamado democracia racial. Essa questão da democracia racial, ela é citada na obra, ela está um pouco presente na obra. Não vou me aprofundar no assunto para vocês porque é um tema muito complexo, é um tema muito profundo, darei para fazer um episódio inteiro só sobre isso. Então aconselho vocês, quem quiser se expressar melhor sobre o assunto, dá uma pesquisada aí, dá uma achada em alguns artigos para se informar, tá bom? Mas o que aconteceu em 1950 é que depois que o Brasil perdeu a final da Copa, muitos jornalistas da época, né, a assessoria de imprensa da época atacou os jogadores que estavam presentes na final, que estavam jogando a final, mas atacou em sua majoritariamente os jogadores negros, né? Assim, eu não gosto de falar as coisas que foram só os jogadores negros que foram atacados, mas assim, é muito difícil não falar que foram só eles, porque à primeira vista é isso que a gente vê, sabe? Os jogadores negros sendo atacados como se a grande derrota do Brasil tivesse sido por conta deles, né? Um dos jogadores, inclusive, era o goleiro, né, da época, eu não me lembro o nome dele agora. Barbosa, isso aí, que nem o Felipe falou. Que ele foi o principal atacado e assim, era muito explícito que era que era muito racista tudo que estava sendo falado sobre ele, né? E aí então, por conta disso, o Mário Filho decidiu fazer uma segunda edição do seu livro, né? Por que ele decidiu? Porque como ele acreditava em algumas ideias a respeito dessa democracia racial, ele acreditou e ele percebeu que o livro acabou precisando ser atualizado, né? Porque como que existia essa democracia racial se os jogadores foram tão atacados assim, de forma tão brutal, de forma tão racista, né? Se os jogadores foram atacados de forma racista, então não existia isso. Então ele acabou meio que tentando desenvolver a sua segunda versão do livro para tentar acertar algumas coisas que estavam na versão antiga, né? E aí, se você tiver dúvida em relação a isso, aconselho você a ler as duas questões, os dois tipos de livros diferentes, porque aí você vai entender melhor o que aconteceu ali, por que teve essa diferenciação grande e por que ele escreveu as duas versões diferentes, né? De qualquer forma, a gente tem que entender também que o livro do Mário Filho, ele é um livro muito reconhecido, como a Mari falou, dentro da academia para se estudar sobre futebol e principalmente também porque está faltando, né, as pessoas pesquisarem um pouco sobre isso, né? Justamente para trazer uma linguagem mais atualizada, uma linguagem com outros conceitos, com outras informações, com novas discussões. Então, se você tem curiosidade sobre o assunto, pesquise, né? Pesquise sobre isso, escreva sobre isso. Na verdade, a principal diferença entre um livro e outro, né, a principal diferença foi um capítulo a mais, né, que foi, na verdade, um grande discurso, né, que o Mário Filho faz. Se não me falha a memória, o nome do capítulo é A Vez do Preto. E aí, nesse capítulo, ele vai revisitar, né, essa questão, né, dessa atribuição de culpa para cima desses jogadores negros. E ele meio que vai tentar ali fazer um discurso dizendo que, na verdade, as pessoas estavam erradas porque os jogadores negros da seleção brasileira teriam se redimido com os campeonatos de 58 e 62, né? Então é meio que dessa ideia que surge essa segunda edição do livro, né? Que é onde ele bota esse capítulo a mais, que é basicamente um discurso, né? Onde ele vai falar sobre esse tema, né? Sobre o que aconteceu com os jogadores da Copa de 50 e sobre como o que ele havia falado antes se confirmava por conta do sucesso da seleção brasileira nas Copas de 58 e de 62. E para quem não tem noção da dimensão desse massacre, né, vamos dizer assim, de opiniões sobre
e de ataques, né, sobre os jogadores da seleção de 50, especialmente o Barbosa, que era goleiro do Vasco. O Barbosa, ele passou a vida inteira, se escondendo da mídia, basicamente, porque o nível dos ataques foi extremamente pesado, isso foi extremamente prejudicial pro resto da vida do Barbosa, porque assim, ele foi ridicularizado, atacado assim, das maneiras mais toscas possíveis. É uma das grandes injustiças assim, do futebol brasileiro, porque obviamente ninguém perde um campeonato sozinho, independente de falhar ou não, e assim, sinceramente eu nem acho que a falha foi tão absurda assim. Vários outros jogadores falharam e não teve o mesmo tipo de cobrança. A carreira do Barbosa, ela foi totalmente manchada. O cara era um grande goleiro. E hoje o Vasco, ele resgata bastante dessa memória do Barbosa. Teve uma homenagem ao Barbosa alguns dias atrás, se eu não me engano, seria o aniversário de 100 anos dele. E o Vasco fez essa homenagem ao Barbosa. E assim, é muito importante a gente pensar sobre isso e sobre como isso impactou, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Do que é essa questão que aconteceu com a seleção de 50 e principalmente com o Barbosa. O Barbosa, ele foi tirado para vilão nacional, porque ele seria o grande culpado pelo vexame de se perder uma Copa do Mundo dentro de casa. E aí os ataques, especialmente racistas, eles tiveram uma proporção extremamente absurda. E para além, a maioria das obras do Mário Filho eram sobre futebol, mas ele tem algumas obras ficcionais também. Literárias mesmo. Ele tem um livro que é sobre Portinari, porque ele era amigo do Portinari. Então ele escreveu depois, na morte do Portinari, ele escreve um livro sobre ele. E também depois dessa Copa ele vai escrever um livro sobre o Pelé. Então assim, tem várias obras do Mário Filho que também são super pertinentes, importantes. Tem uma obra que é só sobre histórias do Flamengo, inclusive, né? Ele tentava esconder que ele era flamenguista, mas assim, histórias do Botafogo ninguém quer, né, Mário Filho? E é engraçado essa questão que a gente falou do Mário Filho ser flamenguista e ele dar essa ênfase toda ao Fla-Flu. Ele ter falado muito sobre o Fla-Flu, porque o Fla-Flu era uma realidade praticamente dentro de casa, né? Uma realidade familiar, porque ele, torcedor do Flamengo, e o Nelson Rodrigues, se eu não me engano... A família dele, se eu não me engano, era tricolor. Era tricolor, né? Era torcedor do Fluminense. Então, existia muito essa dicotomia entre os dois, né? Que os dois eram jornalistas, escreviam sobre futebol, torcedores fanáticos, mas os dois torciam para clubes diferentes, sendo irmãos. E é até importante a gente falar dessa relação de irmãos, né? Porque posteriormente à morte do Mário Filho, ele vai falecer aos 58 anos, né? Ele vai ter um infarto. Vai ser uma morte que vai ser um marco na família dele. Posteriormente, logo depois que ele falece, a mulher dele comete um suicídio. E assim, o Nelson, que era irmão dele, né? Também já faleceu. O Nelson tenta e consegue, na verdade, construir essa memória de quem foi, né, o Mário Filho, a importância que ele teve e exatamente demonstrar, né, com as palavras dele, daquela maneira diferente que ele também escrevia, quem teria sido o irmão dele. E ele vai acabar, né, criando, né, uma identificação para o Mário Filho, que seria o criador de multidões, né? Ou seja, transformar essa questão do futebol, escrever sobre essas torcidas, escrever sobre esses campeonatos, teria feito dele um grande criador de multidões. Exatamente. E construir esse imaginário mais ainda depois dele ter falecido. Então, exatamente. O que a gente tem muito dessa imagem de o Mário Filho como um percussor, né, desse jornalismo esportivo, como a pessoa que criou esse jornalismo esportivo moderno, vem muito das falas do Nelson Rodrigues. Em algum dos escritos deles, ele chega a falar que antes do Mário Filho existia uma pré-história, né, em questão do jornalismo esportivo. Então, ele, como falou, ele conseguiu criar, né, ele teve essa ênfase, ele conseguiu criar a imagem do Mário Filho como, né, o criador do jornalismo esportivo. Aí, né, parte da gente, como historiador, né, olhar esse discurso, né, e ver, é mesmo ou não é, né? Aí vai ser o historiador dar uma olhadinha nesse momento, mas
diremos que, assim, pelo menos o que o Nelson Rodrigues quis fazer, ele conseguiu. Porque realmente se tem essa ideia, né, por um imaginário popular de que o Mário Filho foi esse criador, né, do jornalismo esportivo. Então, assim, só pra meio que deixar as coisas nos seus devidos lugares. Aí acho que ao final de tudo isso, a galera de casa pode estar se questionando, tá, mas peraí. Então ele foi um cara importante ou a imagem dele foi construída pelo irmão depois que ele morreu? As duas coisas, né? A gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso superior, né, na faculdade de História, é que geralmente uma coisa não vai excluir a outra, né? Que geralmente quando você fica em dúvida entre se foi uma coisa e se for outra, geralmente é um pouco das duas. E alguma terceira, quarta ou quinta, né? Nunca é uma coisa só. Então é basicamente isso, é um pouco das duas coisas. Ele foi sim uma figura importante, né, para o jornalismo esportivo, para o esporte, para a cultura popular do Rio de Janeiro de uma maneira geral. Mas, de fato, a gente precisa ver que depois que ele morreu, houve um movimento, né, encabeçado pelo irmão dele, o Nelson Rodrigues, e apoiado por outros intelectuais e literatos que também faziam parte do círculo de amizades dele, né, vamos dizer assim, como o próprio Gilberto Freire, né, que se preocuparam em moldar e construir essa imagem dele como o criador das multidões, né, como essa pessoa que fomenta a cultura popular, que incentiva a cultura popular, como o inventor do jornalismo esportivo moderno, né? Então, assim, as pessoas criam essa imagem para ele, né, e por aí, obviamente, né, com toda ali uma subjetividade, com toda uma intenção. Então, de fato, ele foi uma pessoa importante, mas existe um movimento de criação, né, onde as pessoas moldam essa imagem para ele. Então, é basicamente isso aí. Ou seja, galera, memória sem história não é nada. Complicadíssimo. Por isso que a gente tem que estar ali toda hora. Ô, historiador, meu filho, por favor, me ajuda aqui. Faz esse favor, me bota o pé no chão. É pra isso, gente, pra gente entender, tentar entender, né? Chegar pra realidade, pra gente não ficar se alimentando de achismos. A história também ajuda nisso. Assim, a memória ela tem um papel muito importante na questão do imaginário popular. A gente, quando produz conhecimento, quando pensa enquanto historiador, a gente precisa dessa associação com a história. Mas existem questões, principalmente quando você fala de futebol, quando você fala de samba, quando você fala de qualquer coisa que seja extremamente popular, você ignorar a memória é algo que é um erro. É muito importante a gente entender o papel da memória, tanto para a construção da história, quanto para o imaginário popular, para a construção desse imaginário popular. Então, assim, é fundamental a gente ver como o Mário Filho tem uma construção de memória sobre o Mário Filho, como ele acaba sendo um catalisador dessa construção de memória daquele período do futebol brasileiro. E acho que é a partir daí que a gente consegue enxergar toda essa importância que ele tem. Então é isso, galera. Esse foi o nosso De Quem é Essa História de hoje sobre o jornalista Mário Filho. E agora chegou o momento das nossas indicações. Série, livros, filmes, artigos acadêmicos, tudo de melhor para você entender mais sobre esta figura. Vamos lá, galera, então, para a parte das recomendações. Primeiramente, eu tenho que dizer para vocês lerem os dois livros que a gente comentou aqui, né? O primeiro deles, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, e o segundo deles, O Futebol Mania, do Leonardo Afonso de Miranda Pereira, que é outro livro também muito importante que também merece ser lido por aqueles que são amantes da história do futebol, tá? Agora a gente vai falar para vocês e vai passar para vocês alguns dos artigos que a gente usou propriamente ditos para fazer esse programa, tá bom? O primeiro deles se chama Racismo e a Derrota que Não Foi Esquecida, uma análise dos discursos de Mário Filho e da imprensa escrita acerca da final da Copa do Mundo de 1950. Ele foi escrito por Natasha Santos, André Mendes Capraro e Riquelde Straub-Lise, tá? Me desculpem se eu falei o nome de alguém errado. O segundo dos artigos que nós utilizamos, que nós lemos para fazer isso aqui, se chama O Narrador Mário Filho, Jornalismo, História e Literatura, de Leda Maria da Costa, famosíssima. Terceiro, Mário Filho e a Invenção do Jornalismo Esportivo Profissional, de André Mendes Capraro.
Quarto, Mário Filho e o Negro no Futebol Brasileiro, uma análise histórica sobre a produção do livro, de Fernanda Ribeiro Hang. O último artigo se chama A Vitória do Futebol que Incorporou a Pelada, a invenção do jornalismo esportivo e a entrada dos negros no futebol brasileiro, de José Sérgio Leite Lopes. Por último, eu quero indicar para vocês uma série que está na HBO, que é muito importante, que é muito legal, que se chama... O Negro no Futebol Brasileiro. O Negro no Futebol Brasileiro, tá bom? Então, passa lá na HBO se você tiver como assinar e assiste essa série, assiste essa espécie de documentário, porque tá muito interessante, tá muito legal. E tem no YouTube também o primeiro episódio, eu tenho certeza que tem no YouTube, tá? Então dá uma olhadinha lá que eu garanto que você não vai se arrepender. Então é isso, galera. Nos ajudem no nosso engajamento nas redes sociais. O Instagram está nos flopando. Então nos ajude, nos siga, compartilhe as nossas publicações. Estamos lá aparecendo todo santo dia nos stories. Interage com a gente, comenta, faz a enquete, entendeu? Manda beijo, sabe? Fala com a gente tá lá falando com vocês. Nos sigam nas nossas outras redes sociais, nosso Twitter, nosso Facebook. E também nos sigam nas plataformas, galera. Nos ajuda muito a crescer. Beleza? É isso aí. Porque Mário Filho, meu irmão, aí é outra história. Um beijo.